Galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 128 do mangá da Uzaki-chan. No capítulo passado nós vimos que o senpai pegou a família inteira da Uzaki, né? A mãe, a Uzaki, né? Que é a Hana, todo mundo é Uzaki, né? A Yanaga, pegou até o Sr. Fuji no final, né? Mano, quando o Sr. Fuji descobriu, mano, pegou a esposa dele, caralho. E a partir daí que nós vamos ver hoje, né? Mas antes de continuar, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeo novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, aquele abraço bem gostoso para todo o mesmo canal, vocês são demais. Se não é mesmo, fala mesmo, você vai ter vários benefícios. Esse capítulo começa com, ao que parece, o senpai sonhando, né? Que tanto a Uzaki quanto a Yanaga estão incomodando ele, nós estão atentando ele. E nós vemos que ele acaba acordando, né? E olha o Sr. Fuji ali todo chorando, se cobrindo, já que ele foi assediado, né? Se eu posso dizer. O senpai fica sem entender, né? Pergunta o que aconteceu e o Uzaki acaba dizendo, né? Que mais tarde vai contar ele. E o senpai fica desesperado, perguntando o que? Eu fiz algo de errado, E o senhor Fuji chorando, fala, meu Deus, Sakurai, quando eu disse que nós estávamos bem, eu não esperava esse tipo de coisa. O senpai continua desesperado. Enquanto a Uzaki acaba explicando pra ele, né? Que o senpai tem um hábito de abraçar qualquer coisa quando ele tá inconsciente, ainda mais coisas macias, como corpos humanos. O senpai fica desnorteado enquanto o Uzaki fala, você também me pegou algumas vezes, né? Mas isso já é passado, tudo bem. O senpai continua mais desesperado ainda. E a Yanaga acaba chegando e falando que na verdade ele me abraçou também, né? E foi como da última vez com os jogos retrô, né? O senhor Fuji já fica furioso e falou, olha, quando eu disse que a gente se dá bem, não é pra você fazer esse tipo de coisa. A Yanaga fala, não, que tá tudo bem, foi um acidente. E nós percebemos que a senhora Tsuki, né, que é a mãe ali da Uzaki, ficou quietinha, não contou nada, né, porque imagina, mano, imagina se o Sr. Fuji descobrisse. Nós achamos que o Sr. Fuji fica extremamente irritado, fala, Sakurai, eu sei que você está inconfortável com essa situação, mas você precisa ouvir isso, você precisa parar com esse tipo de coisa, precisa se controlar. O senpai começa a pedir desculpa, né, enquanto o Kiri acaba chegando e vê o senpai ali jogado no chão e pergunta o que aconteceu. O senpai tenta se explicar, diz que foi culpa dele. A Yanagi fala que não, né, que tá tudo bem, que não foi culpa do senpai, a Uzaki também. E nós vemos, né, que depois daquele dia, o senpai não voltou mais na casa da Uzaki, ele acaba indo na casa dos seus pais, né, pra poder buscar, né, uma espécie de conselho ali com o seu pai. E nós vemos que o seu pai acaba falando, seu pai, né, senpai foi falar com o seu pai, acaba falando com ele, né, que ele se enganou, e agora que ele não quer mais voltar na casa da sua namorada, e pergunta o que aconteceu. E o senpai diz que não consegue ter uma desculpa, né, pra poder dar, e o seu pai, né, acaba explicando a ele, né, que ele não era muito bom em dar desculpa, né, e quem geralmente dava desculpa era a sua esposa, e que no trabalho, né, quando ele fazia alguma coisa errada, né, que todo mundo pegava no pé dele, ela falava sempre pra ele não falar nada, ficar em silêncio, deixar que ela iria resolver, né, e que no final de tudo, né, a mãe do senpai era a pessoa que dava as desculpas, era uma pessoa que conseguia falar bem e conseguia se desculpar bem, e que o senpai deveria ir falar com a sua mãe, né, só que o senpai acaba falando que não é bem assim, né, que é algo que ele não sente confortável, né, falar com a mãe dele, na hora, como um estalo na cabeça do pai do Sakurai, acaba falando, então tem alguma coisa a ver com algo erótico? Ele lança o pano e fala, isso muda tudo, pode me contar, o senpai fica nervoso e diz que ele tem uns problemas com a família dela, e o seu pai pergunta, você ficou bêbado ou falou algo demais? O seu pai fala, não é nada disso, e que de repente eu tive um problema, né, que eu comecei a pegar as pessoas inconscientemente. Na hora, né, nós vemos que o pai de Sakurai já fica espantado e pergunta, o que você está dizendo? Você está dizendo que você pega pessoas inconscientemente quando está dormindo? O seu pai acaba falando que sim, né, aparentemente é isso. E o seu pai pergunta, né, quando foi que começou, né, o Sakurai fala, mais ou menos um ano, mais ou menos isso. O seu pai fica sério, né, e fala, mas que coisa? E o Sakurai fica sem entender bulufas nenhuma. Na hora, né, o
o pai dele, né, acaba falando, né, pergunta se no próximo final de semana ele tem alguma coisa pra fazer, né, e se ele tiver algum turno de trabalho, é pedir para alguém cobrir ele. O Sakurai fica sem entender, né, e pergunta por que isso de repente, o que aconteceu, e o seu pai acaba dizendo, né, que para o caso, né, do Sakurai se machucar, né, com alguns golpes, o Sakurai fica espantado, né, fala, como assim, como assim? E o seu pai, bem sério, acaba dizendo que dessa vez eles vão treinar muito sério e que é para o Sakurai se preparar. E o capítulo termina assim, né, com, ao que parece, o Sakurai entrando numa espécie de treinamento para poder controlar, né, esses impulsos, né, que ele tem. Agora, que treinamento é esse? Será que é só porrada? Porque se ele vai se machucar? Ou algo a mais? Não sei. Vamos ter que esperar o próximo capítulo pra gente ver o que vai acontecer. Ficando por aqui, tamo junto, meus otaku lindos, chegados maravilhosos. Fui!